Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? Que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e, consequentemente, você vai estar ajudando o canal, né, a ser mais compartilhado e o reino de Cristo, né, também. E agradeço desde já a todos que estão chegando, né, novatos aí. Sejam bem-vindos. O canal é de todos nós, né? Então, sinta-se à vontade. Amém? Vamos para a mensagem. A palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, Jesus estava ensinando, né, a multidão. Aí o Senhor pediu, né, um fizinho da noite, ali, um fizinho da tarde, né, pediu para os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado, né, para evangelizar outras cidades. Então, ele ia dispensar, né, as pessoas e queria orar, só que ele não disse aos discípulos, né? Então, ele dispensou o povo, né? E os discípulos já entraram no barco e foram embora. Porque só quem podia andar com Jesus eram os seus discípulos, né? Assim, para as missões, para evangelizar, sair de um bairro para o outro, né? De uma cidade para outra. Então, Jesus foi orar à parte, né? Foi falar com Deus. E se você parar para prestar atenção, Jesus sempre orava de noite, né? Na madrugada, buscava a presença do Senhor para saber o que vinha fazer no seu dia, né? No decorrer do seu dia, porque ele não parava, era trabalhando o tempo inteiro, né? Em prol do povo, em prol da humanidade. E continuando no versículo 24, que diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então, quer dizer, mais da metade da madrugada, né? Perto já de amanhecer, eu creio. Então, Jesus se dirigiu-se a eles, né? Já na metade, no meio do mar, né? Jesus tinha ido orar. Como é que ele apareceu dentro do mar? Só o Senhor é Deus. Ele só faz o sobrenatural, né? O impossível. É só a questão do querer dele. Então, nós que somos limitados, né? Mas Jesus, graças a Deus, não. Então, ele tinha o poder, né? Através de Deus, para estar em qualquer lugar, fazer qualquer milagre que fosse da parte de Deus, né? Então, ele queria provar também a fé dos discípulos, né? Então o mar ficou bravo, né? E ele se aproximou perto dos seus discípulos, né? Andando, caminhando sobre as águas. E dizendo assim, versículo 26: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo.
Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus irmãos, que como o Senhor é maravilhoso, né? Para que eles se acalmassem, né? Não ficassem apavorados e crescem que era Jesus. Jesus sempre dizia assim: eu sou eu, né? Para que eles entendessem quem era, né? Então, ele já se identificou aqui de cara, que disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temas, porque eles estavam com medo do mar bravo, né? E de Jesus caminhando sobre as águas, que eles pensaram que era um fantasma, porque eles não imaginavam, né, que Jesus tinha ficado para trás. E como é que ele apareceu ali, caminhando sobre as águas, na frente deles, né? E continuando, que diz logo assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Meus irmãos, vale a pena a gente ser... Olha, se Pedro, sem ter o Espírito Santo nele, ele já era assim ousado, veja o quanto ele é agressivo, né? É ousado quando ele recebe o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que em Atos, nos dias de Pentecostes, né, quase 3.000 almas, 3.000 homens, né, vidas se converteram a Jesus pela pregação através de Pedro. Então, ele não tinha medo de nada, ele queria viver todas as experiências na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha sede de buscar o Senhor, sede de correr atrás e desvendar os mistérios, né, do reino de Cristo. E Jesus disse assim, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então veja, pessoal, que Pedro, né, ele desceu do barco só pelo fato, ele caminhou, não foi por cima das águas, foi por cima da palavra de Deus, pela palavra de Jesus Cristo. Que ele sabia que se ele descesse do barco e fosse até lá sem falar nada, ele já afundaria no primeiro instante. Mas ele pediu permissão a Jesus Cristo para que ele andasse, né? E ele depositou a sua fé e creu, né, que era possível. Então, sobre a palavra de Jesus, um ato de permissão, simplesmente um vem, ele desceu do barco e continuou andando, né? E então, continuando ali, já chegando perto de Jesus Cristo, reparem que ele sentiu medo, né? Olhou para as circunstâncias, para o que estava ao seu derredor, para o vento forte, né? E o mar bravio que estava ao seu redor. Então ele sentiu medo e começou a afundar. Disse: Senhor, salva-me. Veja, pessoal, esse salva-me, ele estava a um passo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele afundou. E continuando a mensagem, veja o que a Bíblia diz. Diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Jesus deu um passo e pegou na mão dele e levantou ele novamente, né? E deixou ele firme ali, ao lado de Jesus Cristo. Amém? É maravilhoso, né? A palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, ele ainda falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Porque o que acontece quando a gente tira o foco de Jesus, o foco do reino de Cristo, né? O foco do Senhor,
A gente olha para as circunstâncias, né, as perseguições, a escassez, né, de, não sei, de dificuldade, de um alimento, de alimentação dentro do lar, a família desempregada, ou a pessoa que termina um relacionamento, né, e fica desesperada ali naquele instante e termina olhando para as circunstâncias e não olha para Jesus. Se Jesus permitiu, é porque tem algo à frente, né, e o Senhor está preparando o melhor para cada um dos seus filhos. Então a gente tem que acalmar e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O segredo, né, o detalhe dessa mensagem é que a gente não pode olhar para as circunstâncias, a gente tem que olhar para Jesus, né? Entender que se não aconteceu agora, né, o que tanto sonhamos em nosso coração, mais à frente irá se cumprir, irá se concretizar, porque às vezes a bênção vindo antes do tempo, ela pode se tornar em maldição. Então o Senhor não quer te perder nem estragar uma oportunidade de te ver bem, feliz e preparado para qualquer ocasião que surja em sua vida, né? Na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Eu não sei qual é a área que você está sofrendo, né? Mas o Senhor nos alerta aqui através desta mensagem para que a gente mantenha o foco nele e entender e acalmar nosso coração, que tudo no tempo e na hora, na vontade dele para a nossa vida, porque se a gente não ser aprovado, né, na fé, se a gente não for amadurecido na fé, como é que a gente vai desfrutar do melhor do que o Senhor tem guardado para nos entregar, para nos dar, né? A bênção já está concreta, já está concluída da parte de Deus. Só basta você estar adequado, né? Estar preparado para receber ela. E é onde muitas das vezes a gente não entende. A gente somos ansiosos que é tudo para ontem, para agora, né? E não quer esperar a vontade do Senhor. Mas a gente tem já uma afirmação, né? Um decreto, já tem destinado uma promessa de Deus, né? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente se acalmar e esperar com paciência, né, Ele irá realizar tudo o que a gente tem sonhado, né, e desejado em nosso coração, porque Ele sonda, né, o nosso ser e conhece os nossos desejos, né, os nossos sonhos, e Ele realiza quando a gente está preparado para desfrutar dessa bênção, né? Então, continuando aqui, que diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus mandou acalmar o vento e o mar, porque Ele é soberano, Ele é Deus, né? Então, aquela tempestade, aquele vento forte ali, era para testar a fé dos discípulos de Jesus, né? Então, Ele queria também amadurecer a fé de cada um ali e que ele visse com os seus próprios olhos, né, o milagre que Deus estava realizando, não só com o povo, né, que não andava com ele, mas com os discípulos que principalmente que estavam ao seu redor. Então eles teriam que ser fortificados, né, na fé ali, enquanto estavam evangelizando ao lado de Jesus Cristo. Amém? E continuando, que diz assim:
E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que aos menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos, que significa eles ficavam curados, né? Então ele pedia somente que tocasse nas vestes de Jesus. Ele quis dizer o quê? Não somos dignos de tocar em ti, porque somos pecadores, né? Somos maus, falhos e pecadores. Então somente permite eu tocar na orla das suas vestes. Vejam a tamanha fé desses homens, né? Que não estava ao lado de Jesus, né? Evangelizando nas cidades, né? Nos bairros, né? Mas eles tinham muita fé. Então está explicado porque Jesus também fazia milagres na presença dos seus discípulos, né? Para que eles tivessem sua fé mais amadurecida, né? E maior perante aquelas pessoas que não andavam com ele. Porque quando a gente anda com alguém, né? É mais fácil a gente acreditar de que alguém que está de longe. Mas os que estavam longe estavam crendo muitas vezes mais do que os discípulos. Então eles viram, né, o milagre de Jesus ali no mar, andando sobre as águas, né? E Pedro também vivenciando isso. Então eles viram e creram e disseram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Então era essa a intuição de Jesus já, né? De provar os seus discípulos, né? De testar a fé deles, né? E ensinar a ele que tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, né? Tudo aquilo que era da vontade de Deus. Então, preparando ele para quando Jesus se entregasse sobre a cruz, né? E eles iam continuar o irem, levando a mensagem, né? Salvando vidas e pregando para toda a criatura. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Essa é a importância, né, de a gente meditar na Bíblia junto e guardar no nosso coração, porque edifica bastante e a gente aprende todos juntos. Então, eu agradeço a minha rica oportunidade. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e fiquem na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo. Tchau!